Boa noite, de volta, viu? E me pediram para fazer uma outra questão, seguindo o bloco das questões de termometria. A questão novamente pedida por Valéria, tá certo? Ela pediu para fazer a questão 10. Essa questão 10, pessoal, é a questão do livro 1 do terceiro ano do sistema de SAR, do SAIS, tá? De 2017. Essa é uma questão que realmente tem alguns pulos do gato que é importante. Pulos, né, do gato, aquela manha que a gente sempre dá, que é importante a gente discutir. Olha o que diz o texto. Em um determinado aeroporto, a temperatura ambiente é exibida por um mostrador digital que indica simultaneamente em 3 escalas termométricas. Ao ler o texto, meu aluno já compreende que vai ter uma relação entre as 3 escalas, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Né? A gente sabe que a Celsius e a Kelvin estão divididas na mesma graduação, né? São 100 partes. A Celsius tem 180 partes. Tá? E ele diz assim: se em um determinado instante a razão entre a temperatura exibida na escala Fahrenheit e na escala Celsius é igual a 3,4 pessoa, isso é um dado importante. Meu aluno, questão que tem muitos dados, você vai separar ele. E essa ordem é importante. Perceba que ele diz, ó, em determinado instante, a razão entre a temperatura exibida na escala Fahrenheit e na escala Celsius é igual a 3,4. Então, meu aluno, olha que coisa interessante. A razão, a divisão entre a temperatura na Fahrenheit sobre a temperatura na escala Celsius, isso é igual a 3,4. Dessa relação, pessoas, olha o que eu acho. Então, a temperatura na escala Fahrenheit é igual a 3,4 vezes a temperatura na escala Celsius. Guarde essa informação, que é uma informação muito importante que vai lhe ajudar a resolver o problema. Olha o que acontece então. Aí, o que é que nós sabemos e que podemos utilizar? Nós sabemos o seguinte: a temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Beleza? Então vamos manipular aqui para ver que relação a gente acha. Vamos fazer o cruz credo, multiplicar esse por esse e esse por esse. Logo, nossa relação vai ficar TC sobre 5 é igual a... Perdão, eu já fiz a multiplicação. Vou subir multiplicando, tá? Perdão pelo erro. Esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar 9 vezes o TC, a temperatura em Celsius, é igual a 5, que multiplica respectivamente a temperatura em Fahrenheit menos 32. E eu vou fazer a distribuição, ó. Vou multiplicar esse por esse por esse. Então vai ficar 9 vezes a temperatura em Celsius é igual a quem? 5 vezes a temperatura em Fahrenheit menos 5 vezes 32, 160. O menino pergunta assim: professor, como é que você faz essa conta rápida? Imagina assim, gente. Imagina que esse número fosse 10, tá? 10 vezes 32, 320. Só que esse número não é 10. Esse número é quanto? É 5. Isso é manha para você fazer a questão em 3 minutos. Esse número é 5, logo a metade. A metade de 320 é quanto? 160. Se você fizer assim, sempre vai funcionar. Qual a informação? Professor, e agora o que é que eu faço? Professor, eu não tenho nem TC nem TF. Tem sim, você tem a relação aqui, ó, gente, ó. TF é igual a 3,4 vezes TC, que eu vou substituir aqui. Então vai ficar como? 9 vezes TC é igual a 5 vezes 3,4 TC menos 160. Observe que agora você tem tudo em razão de quem? Da temperatura Celsius. E depois nós vamos uma relação para jogar para a escala Kelvin. Então, repito novamente, 9 TC é igual a 5 vezes 3,4. Isso aqui dá 17. 17 vezes TC menos 160. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 160 negativo e jogar para o outro lado positivo. Vou pegar esse 9TC positivo e jogar para o outro lado negativo. E eu vou manter tudo que tem letra de um lado e que não tem do outro. Então vai ficar como? 160 é igual a 17TC menos 9TC. Tudo bem? Quanto é que dá essa aqui? 17TC menos 9TC. Opa, essa relação ficou boa, gente. Linda. 17TC menos 9TC é igual a 8TC. Isso implica que o 8 está multiplicando dessa dividindo. A temperatura em Celsius é igual a 160 dividido por 8. Que dá quanto, pessoal, por favor? Dá uma coisa linda. Dá quanto? Dá 20. 20 o quê? 20 graus Celsius. E agora, gente, ficou mamão com açúcar. O que é que nós sabemos? A relação entre temperatura
na escala Kelvin a Celsius é quem? Temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Logo, TK vai ser quem? Quem é a temperatura na escala Celsius? Nós acabamos de calcular, deu quanto, gente? 20. Então, 20 mais 273, que dá exatamente igual a quanto? 293 Kelvin. Lembrando que o Kelvin não tem a bolinha. Logo, letra C. Então, gente, letra C. Forte abraço, meus lindos. Um beijo do Pretinho, tá? E segue o fluxo.